Queridos, olhem, hoje eu acho que de todos esses estudos que eu dei sobre família até agora, esse é o mais difícil de dar, tá? No final do estudo vocês vão entender a razão pela qual eu estou dizendo isso. Mas eu vou adiantar aqui algumas razões. O estudo que eu vou dar hoje assim, via de regra, é muito diferente daquilo que você vê praticado hoje na nossa cultura. Então, assim, talvez, enquanto eu esteja falando, você esteja dizendo assim, o pastor Jefté, ele vive em outro mundo, ele é um extraterrestre. Eu sei que o que eu vou dizer nesta manhã aqui é muito diferente daquilo que a gente geralmente vê. Entretanto, irmãos, eu não vim aqui para fazer uma exposição do fenômeno social que hoje está presente no mundo, no nosso país, na nossa cidade. Eu vim para estudar a palavra de Deus com os irmãos, então a minha obrigação é tentar expor com fidelidade aquilo que tem na palavra de Deus, tá? Então quero deixar isso bem claro a princípio. A segunda razão pela qual esse estudo para mim é muito difícil é porque eu também sou pai. E eu sou pai de 2 meninas. Eu tenho um menino também. Mas hoje o estudo vai ser mais relacionado a como um pai deve se comportar com as suas filhas, as meninas. Especialmente no que diz respeito ao contexto do futuro casamento delas. E assim, eu tô dando a minha cara a tapa aqui, né? Porque se eu porventura, irmão Raí, se eu porventura não tentar aplicar aquilo que eu estou ensinando aqui, no futuro vocês vão lembrar e vão me encontrar em falta. Então é um negócio assim muito difícil. Então é uma coisa que eu estou tentando trabalhar nas minhas filhas, mas ainda numa fase muito preliminar, porque elas ainda não estão nessa fase relacionada ao cortejo, nem de noivado, elas não estão ainda pensando em casamento, elas brincam de boneca, né? Então, mas daqui a pouco chega, né? E chega mais rápido do que a gente imagina. Chega tão rápido, né? Eu me lembro como se fosse ontem, eu estava indo para a maternidade, para que a Isabela nascesse. Foi ontem. E ela já vai completar na próxima semana. Nesta semana, aliás, ela já vai completar 11 anos. Então, passa muito rápido. Enfim, então, que Deus nos ajude, tá? Que Deus nos ajude. Hoje eu quero falar, então, sobre este assunto. E a título de leitura inicial, eu gostaria de pedir para que você lesse comigo Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. Versículo de número 13. Os irmãos encontraram? Atente bem para aquilo que esse texto diz. Diz assim: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher, me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo:
Não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai. E os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao nosso Deus nesse momento. Diácono Regis, por favor, fique em pé e ore ao Senhor. Oremos. Amém. Irmãos, vou contar uma história fictícia, tá? Tá bom? Qualquer coincidência, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Então, certa vez uma moça de seus 17, 18 anos passou no Enem. E aí ela passou para um Enem, para uma cidade um pouco distante aqui de Teresina. E foi morar lá, nessa cidade, para fazer o seu tão sonhado curso que havia se preparado aí durante a vida inteira. Lá, ela conheceu um rapaz na faculdade que posteriormente veio a se tornar o seu namorado. E aí, esse rapaz ficou, a princípio, conheceu essa moça, ficou interessado nela, e eles desenvolveram uma amizade. Esse rapaz era crente e a moça também era crente, tá? Ela, de uma família cristã. E aí, o que foi que aconteceu? Eles começaram a se conhecer, tal. Aí, daqui a pouco, ele convidou essa moça para sair. E aí, quando um rapaz convida uma moça para sair, para comer alguma coisa, você já vê o que é, né? O padre que reza. Você já sabe. Aí, o que foi que aconteceu? Essa moça disse que não, a princípio. Ele convidou outra vez, ela disse não, mas ele insistiu, porque ele entendeu que aquela moça tinha valor. Quando a moça diz não uma vez, é porque a moça tem valor, viu? Ela diz sim de primeira, rapaz, então, geralmente é para ela resistir. Não. De tanto ele insistir, ela aceitou. E aí, no primeiro encontro, Luciana, ele agiu de maneira incrível. Ele levou um buquê de rosa para ela, puxou a cadeira para ela sentar, abriu a porta do carro para que ela entrasse. Olha, agiu como um príncipe encantado. Uma coisa linda de se ver. Então, quando ela viu isso tudo nele, viu que ele era um rapaz muito especial, pessoa muito gente boa. Nos meses seguintes, esse relacionamento se aprofundou, eles ficaram de férias e eles resolveram, portanto, iniciar o namoro. Ela aceitou o convite dele para namorá-lo. E aí foi que aconteceu. Ela disse, pronto, agora nós somos namorados, eu gostaria que você fosse conhecer os meus pais. E aí lá foi o rapaz. Pegou o carrinho dele, ou foi o ônibus dele, não sei,
E aí foi conhecer os pais da moça. E aí, quando os pais viram o rapaz, gostaram muito do rapaz. O rapaz, ele parecia ser um rapaz inteligente, era um rapaz bem parecido, bonito, era um rapaz simpático, tratava a filha como princesa, era um rapaz crente. Tá bom desse jeito? Tá bom. De acordo com os pais, estava bom, certo? Os pais da moça olharam para aquele rapaz e disseram assim: esse é o rapaz. A mãe olhou para o rapaz e disse: esse aqui era por quem eu orava para a minha filha. Tá? Muito bem, isso aconteceu durante as férias. Poucos meses depois, o telefone toca. O telefone dos pais. Era o rapaz. O rapaz disse que queria visitar a família novamente. E já adiantou o assunto. Eu quero ir para tratar sobre casamento. Poucos meses depois de ter iniciado o namoro. O rapaz queria pedir a mão da moça em casamento. E aí ele chegou lá no dia marcado, na hora marcada, tudo pontual. Chegou e disse assim: senhor fulano de tal, eu amo a sua filha, eu gosto muito dela, e eu queria a permissão do senhor para que eu casasse com sua filha. O senhor me dá a sua permissão para que eu case com sua filha? E aí o pai, nesse momento, eu me coloco no lugar dele, ele ficou emocionado, derramou umas lágrimas, porque assim, a gente ama demais os nossos filhos, né? Aí daqui a pouco eles vão casar, é uma outra fase da vida. Aí ele começou a chorar. E aí ele disse assim: tá, eu dou a permissão para vocês casarem, pode ficar noivo, tá? Que Deus abençoe. É uma história bonita, meus irmãos. Eu estou perguntando para vocês acham uma história bonita? Até aqui, aparentemente, é uma história muito bonita para os nossos padrões da nossa sociedade. Se você perguntasse assim, para a maioria dos crentes que estão nas igrejas hoje em dia, os crentes iam dizer: pastor, isso é um culto de fada, pastor. Isso aí é uma coisa boa demais. Mas, meus irmãos, tem uma coisa que eu acho que, à luz da palavra de Deus, está errada nessa história toda. Irmãos, o papel do pai no que concerne ao futuro cônjuge da sua filha, ele foi relegado a um papel secundário. Onde é que estava o pai durante o início desse processo? O pai, ele recebeu, no final do processo, uma pergunta protocolar. Veja só, eu estou me colocando no lugar. Se um indivíduo chegasse, vamos dizer que a Isabelle, para não falar dos outros, tá? Vamos falar de mim, para doer em mim, tá? Aí vamos imaginar a Isabelle chegando lá em casa com esse rapaz, ela sentada do lado dele, lá no sofá lá de casa, e eu de frente. Essa moça é a Isabelle, esse rapaz é o dito cujo. Aí de repente ele chega lá para mim e diz isso tudo. O que eu vou dizer, meus irmãos? Hoje já tinham feito o plano, já estava tudo certo entre eles. Eu ia dizer que não? Eu ia dizer que não? Que não ia dar certo? Vocês acham, meus irmãos? Irmãos, os pais, eles deveriam ter, no caso, esse pedido de permissão, não no final do relacionamento, mas no início do relacionamento. Quando o pai, ele recebe esse tipo de pergunta no final do relacionamento, do namoro, o pai, ele é colocado contra a parede. O que é que eu ia dizer para a minha filha, se ela tivesse apaixonada por ele, por esse rapaz? Eu ia chegar para ele e ia dizer assim: ó, rapaz, vá mais com calma, vocês precisam se conhecer melhor, né? Aí eu chegaria para ele e dizia assim: ó, rapaz, não dá certo, não é conveniente agora, eu não estou preparado para isso. Eu ia dizer isso, irmãos? Eu não ia dizer isso.
a minha liberdade, de alguma maneira, foi tolhida. Eu fui constrangido a dizer sim. Por isso, por mais que essa história ela pareça ser um conto de fadas para a maioria das pessoas, eu acho que ela tem alguns pontos que ela precisa ser tratada, porque existe um erro lá no nascedouro. Onde era que estava o pai dessa moça no início? Onde é que estavam os olhos dele para observar esse rapaz, se esse rapaz de fato é alguém confiável? Porque assim, esse rapaz o pai não conhece. O pai não conhece. Mora lá bem longe. E quem sabe esse rapaz é um impostor? Não é? É ou não é? Olha, irmãos, para falar pouco, tá? Eu trabalho em seminário já há muitos anos. Na verdade, eu vivo em seminário há muito tempo. Eu acho que eu tenho quase o mesmo tempo. Eu tenho metade da minha vida dentro de um seminário, num ambiente de internato. Eu sei viver mais dentro de um seminário do que fora. No seminário, a gente recebe gente do Brasil inteiro, que a gente não conhece a vida deles. As igrejas mandam para lá e a gente recebe. Irmãos, aos poucos é que a gente vai conhecendo a pessoa. Aos poucos a gente vai conhecendo, descobrindo a verdadeira história da pessoa. É cada história, irmãos. Às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, como é que mandaram? Né? E é para ser os futuros pastores da igreja. Estou dizendo que é todo mundo não, tá? Graças a Deus não é nem a maioria. Nós vamos dizer aqui, o Roberto mora aqui em Caxias. Estou conhecendo o Roberto agora, graças a Deus, uma bênção. Né? Aí imagina alguém que vai casar com sua filha. Né? Então, nesse ponto, irmãos, é um negócio assim muito complicado. Como é que você vai dar permissão para alguém casar com sua filha se você, primeiramente, não conhece as posições teológicas dele? Você não sabe se ele está pronto emocionalmente. Você não sabe se ele está pronto intelectualmente. Você não sabe se ele está pronto financeiramente para custear a sua filha. Porque, olha, o que é mais comum hoje em dia é jovem aí querendo se casar, mas querer ser mantido pelos pais ou pelos sogros. É ou não é? É demais, meus irmãos. Demais. A gente pensa que quando os filhos saem de casa, aí a gente vai fazer mais uma economia para se preparar para a aposentadoria, aí a despesa faz aumentar, porque a gente não vai bancar mais ela só, vai bancar ele e os filhos, e às vezes é um rodo de filhos. Meu Deus do céu, aí não dá desse jeito, né? Então, esse é um ponto. Eu estou falando isso tudo, eu compreendo que essas perguntas, elas são perguntas chocantes, mas eu gostaria de dizer, irmãos, que nós estamos à mercê de passar tudo isso. Eu conheço alguns pais que tiveram uma impressão de determinada pessoa, que viria a ser os cônjuges dos seus filhos posteriormente, tinham a princípio uma imagem muito boa daquela pessoa. Mas ela percebeu ao longo da convivência com o filho ou com a filha que aquilo era uma caricatura, que aquilo era uma farsa. E aí depois que o filho começou a sofrer, depois que a filha começou a sofrer, já era tarde demais, já estava casada, já estava com o filho. E assim, um bom casamento, o apóstolo Pedro diz que é a graça da vida. Mas um mau casamento, eu vou lhe dizer, é um inferno na vida. Pode ter certeza disso. Então você tem que pensar muito no que diz respeito a isso, solteiro, quando você vai casar. Então, esse é o ponto que eu gostaria de tratar aqui, nessa manhã. O pai, ele tem que participar em algum grau daquilo que seria o processo de escolha do futuro cônjuge da sua filha. Os pais, eles devem participar. Isso, irmãos, eu estou baseado não apenas na palavra de Deus, mas na nossa longa tradição cristã. Por exemplo,
Como eu já disse para vocês, somente pelo fato do indivíduo ter que chegar lá na casa do pai e pedir a permissão para se casar com a filha dele, isso já demonstra implicitamente que o pai tem uma responsabilidade. É ou não é? Então, é isso aí. De tal sorte, irmãos, que muitas vezes essa pergunta, ela é feita no lugar errado, na hora errada, mas ela é feita em termos certos. Eu acredito que essa pergunta deveria ser feita não no final do relacionamento, mas lá no início do relacionamento. O que mudou, infelizmente, atualmente, é que os pais fizeram algumas concessões para que essas mudanças ocorressem. Por exemplo, hoje em dia, nós muitas vezes subestimamos o poder do pai de proteger o coração da sua filha. Nós ficamos nos perguntando, mas quem sou eu para conseguir proteger o coração da minha filha? E muitas vezes nós superestimamos a capacidade das nossas filhas em saber escolher quem é a pessoa certa. A gente pensa assim, não, ela é que conhece ele. Ela é quem sabe o que é melhor para a vida dela. E a verdade é que não é não, irmãos. A verdade é que não é não. Quando a gente é jovem, irmãos, a gente faz cada escolha errada. É ou não é? Faz muita escolha errada. Olha, você quando você tinha 7 anos, você se lembrou daquilo que você fez com 5 anos. Você colocou a mão na sua cabeça e disse assim, meu Deus, que besteira eu fiz. Aí quando você completou 10 anos, você se lembrou daquilo que você fez com 7. Aí você disse assim, meu Deus, onde era que estava a minha cabeça? Que pessoa besta eu fui. Aí quando você chega nos 15 anos, você lembra daquilo que você fez com 10, e você diz assim, meu Deus, que tolo eu fui naquela época. Onde era que eu estava na cabeça? Coisa de adolescente. Aí quando você chega nos 20, você lembra daquilo que fez nos 15 e diz a mesma coisa. Quando você chega nos 30, olha para aquilo que fez nos 20, você diz novamente a mesma coisa. Que besteira, eu estava louco. Quando você chega nos 40, você lembra aquilo que fez nos 30 e diz a mesma coisa. Você já entendeu? Nós nunca estamos prontos, nós nunca somos sábios o suficientes. Os nossos filhos, irmãos, por mais que a gente pense que eles estão bem ensinados, eles precisam de ajuda, especialmente naquilo que é a segunda maior decisão das suas vidas. A maior decisão da sua vida é você seguir a Cristo. É a decisão mais importante. E a segunda decisão mais importante da sua vida é a pessoa com quem você vai casar. A escolha dessa pessoa. De tal maneira que nós precisamos ajudar os nossos filhos no que concerne a isso. Eu sei que eu estou sendo um pouco antiquado no que diz respeito a isso, mas eu estou entendendo que isso é o que a Bíblia nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos dá. Eu gostaria de, à luz do Antigo Testamento, dar aqui alguns deveres que os pais tinham, especialmente os pais homens, mas também incluindo as mães, as mulheres, no que concerne ao trato com as suas filhas. Em alguma medida isso também deve ser aplicado aos filhos, tá? Mas especialmente hoje eu quero me concentrar no que concerne as filhas. Mas por que, pastor? O senhor está se caracterizar logo nas filhas? Eu vou me caracterizar nas filhas porque o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, se eu não me engano, diz que a mulher é sempre a parte mais frágil. Então, a mulher, geralmente, quem casa e se casa mal, quem é que sofre mais? É a mulher. Por que é a mulher que sofre mais? Me diga aqui. Porque geralmente a mulher é quem abre mão de tudo para seguir o esposo. Às vezes, se o esposo mora em outro lugar, ela larga trabalho, ela larga a família, ela larga os seus relacionamentos para ir morar lá com ele. Geralmente, quem é que fica com os filhos?
se o casal se divorcia? Geralmente quem é? E geralmente quem é que vai ter que sustentar os filhos? Por mais que a justiça mande cobrar a pensão do marido, quem é? Quem é que vai carregar o trauma dos filhos por conta do casamento divorciado? Então, ó, irmãos, o negócio é sério. O negócio é muito sério. Então, nesse sentido, as mulheres, as nossas filhas, elas precisam ser muito protegidas, especialmente pelos pais, no que concerne a isso. Vamos lá. Vamos ver aqui alguns deveres que os pais no Antigo Testamento deveriam ter no que concerne às suas filhas. Em primeiro lugar, no Antigo Testamento, o pai devia proteger a filha de homens, eu gosto de usar essa expressão, de homens predadores, para que elas se casem virgens, trazendo assim honra ao nome dele e pureza também ao futuro marido. Era dever dos pais fazer com que as suas filhas fossem preservadas na sua virgindade. E eu acredito que isso ainda é dever nosso hoje em dia. Tá? E aí o texto que nós lemos, Deuteronômio capítulo 22, conta uma lei que de alguma maneira narra uma história muito comovente. Se você ler depois o livro de Deuteronômio no capítulo 22, lá na sua casa, você vai ver que houve um rapaz que casou com a filha de alguém, é isso que diz lá Deuteronômio 22. Esse rapaz casou e depois de algum tempo o rapaz repudiou a sua esposa. E a alegação era a seguinte: ela não se casou virgem. E aí diz o texto da palavra de Deus que nesse momento em que ele alegasse isso, o pai deveria provar que a filha tinha casado virgem. O pai tinha que provar. Aí você diz assim: mas pastor, como? Tinha um jeito de provar. No Antigo Testamento, isso era uma coisa cultural, tá, irmãos? Que eu vou contar aqui. Aconteceu o seguinte: a festa do casamento durava cerca de 7 dias. Então você pensa que o casamento hoje é caro, naquela época era mais caro. Então, era 7 dias de festa. Havia um momento lá da festa, depois que a bênção havia impetrado sobre os noivos, eles iam para o seu quarto de núpcias. Eles iam para a sua casa, tal. E lá, em tese, era para eles terem o seu primeiro contato sexual. Quando ele tivesse, o indivíduo e a noiva, tivessem assim consumado o casamento por intermédio do ato conjugal, aí o noivo chegava lá e ia e entregava o lençol sujo de sangue, certo? Pelo rompimento do ímen, para o pai, dizendo aqui, ó, tá aqui. Aquilo era um sinal de respeito do homem. O homem, em outras palavras, ele estava dizendo que havia casado com uma mulher que só foi dele. E aquilo também era uma honra para o pai. Porque o pai dizia: eu cuidei bem da minha filha, nenhum homem tocou nela. Vocês entenderam? E o pai guardava aquele lençol sujo. De tal maneira que se algum dia alguém viesse questionar a idoneidade da filha, o pai ia fazer o quê? Ia puxar lá o guarda-roupa, certo? O lençol ia dizer: ó, tá aqui. Entendeu? Era basicamente isso que acontecia. Pois bem, o pai tinha obrigação nesse momento, quando a filha havia sido questionada pelo seu esposo acerca da sua pureza, de mostrar aquele lençol, certo? Agora tinha um problema: se porventura isso não ocorresse, se o marido não entregasse esse lençol para o pai porque a filha não era virgem, aí o negócio era sério. Diz que tinha que levar aquela moça, e essa moça ela seria apedrejada, ela seria morta, pois ela cometeu pecado no meio de Israel. Tá? Aí, meus irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui para deixar bem claro uma coisa.
Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não vem dizendo para a gente fazer isso, tá? A gente não tem que apedrejar. Mas o princípio permanece o mesmo, no que concerne ao cuidado que o pai deve ter para com a sua filha. Vocês entenderam até aqui? Está claro o que eu estou falando aqui até hoje? Até agora? Está claro? Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer isso para vocês. Nós temos que zelar pela virgindade das nossas filhas. Né? Zelar mesmo. Porque existem homens predadores por aí que querem, de alguma maneira, uma oportunidade para usurpar aquilo que é a pureza das nossas filhas. Tem um outro texto que é muito interessante, que é o texto de Êxodo, no capítulo 22, que eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá. Êxodo 22, versículo de número 16. E esse texto aqui pode lhe ajudar no que concerne a isso. Êxodo 22, versículo 16 e 17. Nayara, você disse que é Johan, se o menino nascer, certo? E se for menina? Ainda não? Johanna, tá? Vamos lá. Vamos deixar Johanna, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui na Johanna agora. Eu já falei muito da Isabel. Vamos lá. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada, ou seja, comprometida, e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar a dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Aqui esse texto está dizendo o seguinte, que o pai, ele tem o direito, biblicamente falando, de recusar um rapaz que quer casar com a sua filha, mesmo que a sua filha tenha tido relações sexuais com esse rapaz. Entendeu? Porque às vezes a nossa intenção é a seguinte, teve relação sexual, vamos casar, tem que casar. Aí às vezes, irmãos, a gente quer remediar o erro com outro erro. Porque às vezes, irmãos, o rapaz que teve a relação com a nossa filha, certo? Às vezes, irmãos, é uma carga torta. Às vezes é um tranca-rua, entendeu? Aí é terrível. Aí a gente vai dar a nossa filha para um cabo assim? Não pode. Não pode. Por que vocês estão achando graça? Mas é verdade. Tem uns cabos que são uns demônios mesmo. Não é? Eu vou entregar a minha filha, ela errou. Eu vou entregar a minha filha para um tranca-rua desse? De jeito nenhum. Você entregaria, Nayara? A Johanna? De jeito nenhum. Eu não entregaria, não. Sim. Sim. Se veem constrangidos. É. Com certeza, tem que ter muito cuidado. Nem todo caso deve acabar em casamento, não. Tem algumas oportunidades que eu acredito que o melhor caminho não é o casamento. Não é o casamento. Bem, esse é o primeiro ponto. O pai tinha que cuidar da virgindade da filha. Segundo lugar, o pai deve planejar o casamento da filha
encontrando um marido adequado e tomando providências apropriadas para o casamento. Então, em segundo lugar, repetindo, o pai deve planejar o casamento da filha, encontrando um marido adequado para ela e tomando providências apropriadas para o casamento. Bem, irmãos, eu não sou a favor do pai escolher com quem a filha vai casar. Afinal de contas, é ela que vai trocar os votos aqui no altar. No dia do casamento da Isabel, da Yasmin, se um dia Deus permitir que elas casem, for da vontade de Deus isso, serão elas que dirão assim, eu aceito casar com fulano de tal, não vai ser eu. Mas isso não significa dizer, irmãos, que eu não posso influenciar as minhas filhas e de alguma maneira tentar imprimir na mente delas o tipo de rapaz correto para elas casarem. Certo? É isso que eu gostaria de dizer. Porque era isso que havia no Antigo Testamento. Há uma ideia muito errada de que antigamente os pais eles arranjavam os casamentos dos seus filhos. Não era bem assim arranjado. Mas eles planejavam o casamento dos seus filhos em algum grau, certo? Então, o pai ele tem que ter essa característica de tentar, de alguma maneira, prover no coração da sua filha um perfil de homem pelo qual ela deve casar. Qual é o homem que a sua filha deve casar? Que tipo de homem é esse? Calma, eu não estou falando daquele homem que tem 1,90 m de altura, que é forte, que é concursado público, que tem um salário de 4 zeros, pelo menos. Eu não estou falando desse tipo de rapaz, que tem uma casa na praia com quarto para os sogros. Eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Eu estou falando, irmãos, de requisitos básicos, de requisitos bíblicos. Existem algumas coisas que o rapaz tem que ser antes dele ter. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, ele tem que ser cristão. Se a primeira coisa, ele tem que ser crente. Se ele não for um cristão professo, ele não está apto para casar com minha filha. De jeito nenhum. E eu não posso, irmãos, ficar dando sorriso amarelo, achando que está tudo bem. Porque às vezes a filha começa a namorar com um descrente, às vezes a pessoa vai lá na casa e fica na casa e tudo mais, e às vezes a gente fica sorrindo, achando como se aquilo tivesse tudo bem. Não está tudo bem. A palavra de Deus nos ensina que isso não está certo. E quando a gente sorri e fica dando a impressão que está tudo bem, os nossos filhos acabam acreditando que aquilo ali é uma coisa de só menos importância, que aquilo ali não vale muito. Então, em primeiro lugar, ele tem que ser um cristão. Em segundo lugar, ele deve ser alguém que tem autoridade bíblica. Ele tem que conhecer alguma coisa da Bíblia. Não basta apenas ele dizer que é crente, mas ele tem que ter alguma sabedoria da palavra de Deus. Ele tem que pelo menos ler a Bíblia, pelo menos isso, né? Outra coisa, ele deve querer ter filhos. Isso aí é um negócio muito sério hoje em dia, né? Porque tem muitos casais que não querem ter filhos, né? Mas a Bíblia, nós acabamos de ler, a palavra de Deus ensina que os filhos são uma bênção. Ele tem que querer ter filhos. Ele também, de alguma maneira, tem que ser uma pessoa protetora. Foi isso que eu falei tanto ontem, não foi, homens? O homem, ele tem que ser o protetor da sua família. Um cara que tem medo de barata, ele não vai proteger a sua filha. Então, de propósito, um dia que ele for lá na sua casa, coloca uma barata morta perto dele. Se ele der um gritinho, não presta. Não presta. Entendeu? Não presta para casar com a Johanna. De jeito nenhum. Entendeu? Meu Deus do céu, tem medo de um rato. Meu Deus. Isso não é um homem. Isso é um impostor. Entendeu? Não é. Entendeu?
Outra coisa, ele tem que ser provedor. Ele trabalha? Você trabalha? Bom, você tem que pensar nisso, porque senão daqui a pouco você vai sustentar 2 famílias, meu Deus do céu. Entendeu? Tem que ser um negócio sério. Então, basicamente, irmãos, esse é o tipo de cara que, em tese, você pode colocar para sua filha casar e você entender que é um rapaz que se adequa ao padrão bíblico. Mas sem essas características básicas, sem isso aqui, olha, Abimael, não deixa a Johanna casar de jeito nenhum, certo? Porque essas são as funções básicas do marido. E nós não podemos querer algo abaixo disso. Nós queremos ter isso. Mas existem, por outro lado, alguns homens que a gente não pode colocar de jeito nenhum as nossas filhas nas mãos deles. Senão elas vão sofrer bastante. Em primeiro lugar, é o incrédulo, certo? Eu já tratei sobre isso, eu acho que não precisa entrar muito a fundo. Em segundo lugar, é o mentiroso. Olha, se esse rapaz, você descobrir uma mentira dele, esse rapaz não é digno de confiança. Tem um ditado popular, irmã Gisa, que dizia assim, que quem mente, que faz mais? Quem mente rouba, quem mente mata, não é? Não existe gente assim? Quem mente, irmãos, é gente terrível. Se você descobrir que um rapaz que namora com a sua filha mentiu no passado sobre alguma coisa, querendo esconder alguma coisa da sua filha, ele não é o ideal para a sua filha. Porque o casamento tem que ser construído dentro do alicerce da confiança. Se o indivíduo não diz a verdade agora, onde é tudo flores, imagina futuramente. Se ele não for aconselhável, você tem que abrir os olhos da sua filha e dizer assim, minha filha, Deus o livre, minha filha. Abra os olhos. Aí você chora, você diz, minha filha, vamos dobrar aqui os joelhos, vamos orar, vamos jejuar. Olha, minha filha, pelo amor de Deus, não case com esse tranca-rua. Não faça isso. Porque ele não deve ser o esposo da sua filha. Esse é o segundo tipo. Primeiro é o incrédulo. O segundo lugar é o mentiroso. O terceiro lugar é o playboy. O playboy não pode também casar com a sua filha. Ele já passou o rodo na vizinhança toda. Todo mundo sabe, ele é um conquistador, ele é um galanteador. Ele vive dormindo nas casas por aí. Irmãos, não pode. Certo? Não pode, meus irmãos, não pode. Aí, juntamente, tem o playboy, aí o irmão gêmeo dele, também você não pode, é o narcisista. O narcisista, o que é o narcisista, irmãos? Vamos lá, o que é o narcisista? É aquele que se acha a última cocada preta do mundo. É a Coca-Cola perdida no deserto, bem gelada. Ele se acha bonito demais. Ele se acha a melhor coisa do mundo. Ele vai para a academia e aí fica tirando as fotos no Instagram e mostrando dos músculos e tal. Olha, esse homem, ele ama mais a ele mesmo do que a você. Ele não vai cuidar de você. Abra os olhos. Entendeu? O que é, Renan? Qual a sua dúvida? É o passivo? Muito bem, Renan. Muito bem, Renan. O preguiçoso. Preguiçoso, muito bem, Renan. Parabéns. É isso mesmo. Que bom que você lembrou da palestra de ontem. O passivo é um negócio terrível. Terrível mesmo. Só Deus na causa, né? A Bíblia diz que o homem vagabundo não presta. O apóstolo Paulo diz assim, se o indivíduo não quiser trabalhar, que ele não coma. Mas se você casar com um rapaz desse, você não vai comer. Meu Deus do céu, que desastre. Que desastre. É um negócio terrível. Então não pode. Outra coisa. O caloteiro. Você não pode casar com um caloteiro.
Se você descobriu que alguém, esse rapaz, ele deve a alguém, olhe, fuja. Fuja. O caloteiro, ele pegou dinheiro emprestado, não pagou, prometeu, jurou por Deus e o mundo que ia pagar, não pagou, fuja. Certo? Ele não presta também para você. Por que ele não presta para você? Porque ele não tem responsabilidade, ele não vai lhe tratar com responsabilidade. Né? A gente está achando graça hoje. Mas é de chorar também, tá? É achar graça para não chorar. Eu já perdi a conta. O último tipo é o abusador. O que é o abusador, irmãos? Se você namora, viu, Giovana? Se você namora com um rapaz que ele perde as estribeiras, ele não é o ideal para você. Olha, se algum dia algum rapaz pegar no seu braço forte e falar grosso com você, corra, minha filha. Entendeu? Porque ele está fazendo isso na hora do namoro, onde ele deveria ser um príncipe encantado. No casamento, ele vai bater em você. Muito! Então, fuja. Em nome de Jesus, fuja desse problema. Certo? Porque homens irritados, eles machucam. Homens ciumentos demais. Então, também é um outro problema. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Tá? Mas o amor cuida, tá? Deus é um Deus zeloso. Bem, eu acho que são esses os pontos. Em segundo lugar, eu disse para os irmãos que o pai deve planejar o casamento da sua filha, implementando na mente delas o perfil do homem que elas devem se casar. Terceiro lugar, o pai deve garantir uma medida de segurança para a filha com a provisão de um dote. No Antigo Testamento, as filhas casavam, e quando as filhas casavam, o pai ele recebia um dote. Como era que isso acontecia? Acontecia o seguinte, veja só. Deixa eu só ilustrar aqui para você. Esse dote era em dinheiro. O pai precisava ser recompensado pela filha. Como assim, pastor? Porque é o seguinte, irmãos. Quem é pai de menino e de menina sabe muito bem que a gente gasta muito mais dinheiro com menina do que com menino. É ou não é? A gente gasta muito mais dinheiro com menina do que com menino. É em torno aí de uns 35% a mais do que o menino. Então, se você tem 2 meninas, é quase o equivalente a você criar 3 meninos. É mais ou menos isso. E aí o que é que ocorre? Aí eu estava falando sobre o que mesmo? Do dote. Aí o que é que acontece? Você gastou muito dinheiro para criar essa filha. Gastou muito esforço. Não apenas dinheiro, mas tempo também. Porque menina, você precisa gastar mais tempo conversando e aconselhando menina do que menino. Né? Menino, ele pelo instinto masculino dele, ele já tem de alguma maneira uma dose de liberdade que ele exige-se menos tempo para educá-lo do que necessariamente a menina. Menina dá mais, no bom sentido, dá mais trabalho, nesse sentido, tá? É preciso mais esforço. Aí o que é que acontece? Você passou a vida inteira implementando esforço e dinheiro e recursos para cuidar dessa menina. Na hora que ela cresceu, que em tese para ela dar um retorno para você, tanto financeiro quanto de tempo, aí chega um barbudo lá na sua casa pedindo para casar com ela. De graça! Pode um negócio desse? Não pode. Não pode. Aí no Antigo Testamento, o indivíduo ele tinha que pagar um dote para o pai. Isso era para provar, dentre outras coisas, irmã Giza, que ele não era um vagabundo. Se ele tinha dinheiro para pagar um dote, ele tinha um dinheiro para sustentar a filha. Entendeu?
E esse também era um modo de reconhecer o pai da moça e honrar o pai da moça pelo cuidado que ele teve. Entendeu? Tá, a filha não era uma mercadoria, mas ela tinha um preço. E ela tinha que ser, e o pai da moça tinha que pagar, tinha que receber esse preço pela moça. Esse era um lado do dote. Havia um outro dote que o pai dava para a filha, certo? Esse dote, irmãos, era uma espécie de seguro, era uma espécie de previdência. Porque lá no Antigo Testamento acontecia o seguinte: se você viesse a ficar viúva, você estaria em maus bocados. Por quê? Por que você estaria em maus bocados? Não tinha previdência naquela época, irmão. Não tinha INSS, não tinha bolsa disso, não tinha bolsa daquilo outro. Olha, se você ficasse viúvo, você ia passar uns maus bocados. Pois bem, como era que você ia se suster? Como era que você ia se suster? Através do dote do seu pai. Você ia guardar o dote do seu pai num lugar muito seguro e você só iria usar esse dote no momento em que você ficasse desamparada, para que você não passasse fome, certo? E o pai, ele juntava esse dote durante toda a vida da filha, até o momento em que ela casava. Todo dia lá uma moedinha, até a filha casar. Bem, como é que a gente pode trazer isso para os nossos dias? Nós podemos, irmãos, entender isso de alguma maneira, nós podemos aplicar isso à nossa vida. Se porventura as nossas filhas estiverem de alguma maneira necessitadas de apoio devido a alguma vicissitude da vida, nós não devemos dar as costas para elas, não, nós devemos apoiá-las, tá? E aí, meus irmãos, eu acredito que vem um próximo passo, que é o próximo dever. O outro dever no Antigo Testamento é que o pai deveria cuidar das filhas no caso delas serem abandonadas. Um exemplo disso está lá em Gênesis, no capítulo 38, quando Judá, ele exigiu que o seu filho Onã casasse com a sua cunhada Tamar. E aí a Bíblia nos fala tudo aquilo. E aí chegou uma hora que o filho de Judá não quis assumir essa responsabilidade, morreu todo mundo, e aí ele diz: olha, volte para a casa do seu pai, Tamar, até o momento em que o meu filho mais novo, ele possa casar com você. Então eu acredito que essa é uma das responsabilidades dos pais. Se porventura o casamento das nossas filhas não derem certo, ou se elas ficarem viúvas, o primeiro lugar que elas deveriam pensar em morar seria onde? Na casa dos pais. Eu acho que esse é uma boa ideia. Agora é a responsabilidade dela. Se ela não quiser morar lá, eu digo assim, no que diz respeito a nós, a nossa casa tem que estar de portas abertas nesse sentido. Tá? Vamos dar aqui mais uma responsabilidade dos pais. Eu acho que é a quinta responsabilidade. Quinta responsabilidade. O pai deveria proteger a filha de votos irrefletidos. Vamos imaginar aqui, eu já falei da Isabelle, já falei da Johanna, vou falar agora da nossa amada irmã Alana. Tá? Pois bem, vamos dizer que a Alana conheceu um rapazinho. Viu, Álvaro? Preste atenção no que eu vou falar agora aqui, tá? Aí, eu estou falando ele aqui no vídeo, para ele ver no vídeo. Está sendo gravado, ele vai assistir. Aí, pastor Álvaro, é o seguinte, imagina só a Alana, ela conheceu um rapazinho, certo? Aí, ela se apaixonou por esse rapazinho, e prometeu para ele que iria casar com ele. Só que você conhece o rapaz, você sabe que o rapaz não é boa risca. Aí o que é que você vai fazer? Você vai chegar lá para conversar com ela, aí ela vai dizer assim: mas papai, eu prometi. E a Bíblia diz que
Deus não vai tomar por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, papai. Eu prometi, eu não posso quebrar o meu voto. De acordo com a Bíblia, o pai deveria proteger a filha de votos irrefletidos e livrá-la desse tipo de voto. Abra sua Bíblia, por favor, em Números, no capítulo 30. Temos um exemplo disso, veja só. Números, capítulo 30. Versículo de número 3. Versículo 3. Veja só. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela. Nele será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor, o que, irmãos? Porque o pai dela a isso se... Olha aí. Então o pai chegar para a filha e diz o seguinte: filha, ó, você está liberada desse voto aí. E Deus não vai culpar ela, certo? Porque o pai disse: olha, minha filha, não importa esse voto, joga esse voto no lixo, acaba com esse voto. O pai desobriga a filha desse voto precipitado dela, certo? E aqui nós vemos a responsabilidade ampla dos pais no que concerne aquilo que são as decisões dos seus filhos. Em sexto e último lugar, irmãos, qual era a responsabilidade dos pais no Antigo Testamento para com as suas filhas? De ensinar as filhas as Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é um dos textos mais belos de toda a Escritura. Depois, lembrem lá no grupo da igreja de eu colocar uma musiquinha muito tocante sobre Deuteronômio capítulo 6. Na primeira vez que eu ouvi essa música de Deuteronômio 6, eu derramei lágrimas. Ela é muito tocante, do papel dos pais. Veja só. Encontraram, irmãos? A partir do versículo 1, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja agora, versículo 7. Tu as inculcarás a teus... Que é inculcar, meus irmãos? Foi, inclusive, o motivo do estudo passado. Que é inculcar? É repetir, colocar até que grave na mente. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa, ou seja, ordinariamente, e andando pelo caminho. Qualquer lugar que você esteja, em casa ou fora de casa, fale a respeito da palavra de Deus. Puxe conversas bíblicas com o seu filho.
E ao deitar-se a primeiro pensamento dele no dia, reflita a respeito da palavra de Deus. E à noite, antes dele dormir, fale também a respeito da palavra de Deus. Veja só o versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui, irmãos, a palavra de Deus tem que estar presente em todos os lugares da nossa vida. Essa era a responsabilidade dos pais no que concerne aos seus filhos. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu hoje trouxe um estudo bem difícil para mim, mas eu acredito, meus irmãos, que é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o meu desejo sincero é que, como pais, nós possamos caminhar com as nossas filhas no processo de encontrar, de avaliar e casar com o rapaz correto. E nesse meio tempo, enquanto isso não acontece, nós devemos proteger as nossas filhas de predadores, para que elas possam se casarem virgens, honrando o nosso nome e demonstrando pureza ao marido. Isso é garantia que tudo vai dar certo? Se a gente fizer tudo isso, isso é garantia que vai dar certo? Não é garantia que vai dar certo. Mas se der errado, porque a gente vive num mundo caído, nós devemos garantir que fizemos tudo que foi necessário e que Deus foi glorificado com isso. Isso é que importa. Vamos orar. Senhor, dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor. O Senhor nos confiou os nossos filhos, como lemos no Salmo 127, como um grande galardão. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E nós queremos, ó Deus, ser bons mordomos, bons administradores dos bens que o Senhor nos confiou, especialmente dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos assim cumprir com essa tarefa. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.